Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? E o tema de hoje é Por que eu acredito que a porta da graça ainda está aberta e em breve se fechará? Esse é um assunto sério, bíblico e extremamente relevante para os dias em que estamos vivendo. E antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo muito claro para você. Nós ainda estamos vivendo tempo de graça, tempo de oportunidade e tempo de salvação. Cristo ainda intercede por nós. O Espírito Santo ainda chama. A porta da graça ainda está aberta. E hoje eu vou apresentar a você 5 razões pelas quais eu acredito nisso, com base na Bíblia e na compreensão escatológica da Palavra de Deus. Primeira razão, porque a Bíblia nos diz que o tempo para aceitarmos o convite de salvação é agora. No livro de Jeremias, capítulo 8, verso 20, nós lemos: O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Isso quer dizer que a graça é tempo concedido por Deus, mas tempo desperdiçado não volta. O profeta Jeremias nos revela que existe um período definido para responder ao chamado divino. E enquanto esse tempo dura, a porta da graça está aberta, mas quando ele passa, a oportunidade também passará. Segunda razão, porque a Bíblia nos diz que haverá um tempo em que ninguém mais encontrará oportunidade de se alimentar da palavra de Deus. No livro de Amós, capítulo 8, verso 11, nós lemos: Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O profeta Amós nos diz claramente que a porta da graça ainda está aberta hoje para todos os que desejam aceitar e colocar em prática as verdades da palavra de Deus. Mas chegará um tempo em que essa disponibilidade não haverá mais e muitos que rejeitaram hoje buscarão, mas não terão mais oportunidade de encontrar. Terceira razão, porque Jesus nos ensinou que a porta da graça não ficará aberta para sempre. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 10, nós lemos: Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Segundo a parábola contada por Jesus, todas as virgens ouviram o chamado, todas tiveram oportunidade, mas nem todas se prepararam. A porta se fecha não por falta de amor, mas porque o tempo de preparo chegou ao fim. Isso nos mostra claramente que a porta da graça não ficará aberta para sempre. Quarta razão, porque o livro do Apocalipse nos diz que chegará um momento em que as decisões humanas se tornarão definitivas. Apocalipse capítulo 22, verso 11 nos diz que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. O apóstolo João nos diz que chegará um momento em que Deus respeitará para sempre a escolha que cada um tiver feito. Quando será esse tempo? No livro Eventos Finais, página 140, Ellen White escreve: Deus não nos revelou em que momento essa mensagem será concluída ou quando terá fim o tempo de graça. Porém, ela nos dá uma visão clara do período da história em que isso vai acontecer. Ela escreve: O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta se formará antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Livro Eventos Finais, página 140. O momento em que a imagem da besta será formada, nós estudaremos em um outro momento. Porém, Ellen White escreve mais sobre o fechamento da porta da graça. Ela diz: pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós receberemos o selo do Deus vivo. Então, diz ela, eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Eu vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra a nação e o mundo inteiro em confusão. Eventos Finais, página 141. E ela continua escrevendo: um anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos recebem
o selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, verso 2. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: está terminado. Apocalipse capítulo 16, verso 17. E ela conclui esse pensamento dizendo: quando Jesus deixar de interceder pelo ser humano, os casos de todos estão decididos para sempre. Terminará o tempo da graça, as intercessões de Cristo cessarão no céu. Por fim, esse tempo virá de repente sobre todos, e os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Assim, Ellen White descreve o encerramento do tempo de decisão, onde o caráter está fixado e não haverá mais mudança de lado. Quinta razão, porque a Bíblia está repleta de exemplos de tempos de graça e de encerramento do tempo de graça. No Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 39, nós lemos: não perceberam que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o manteve trancado e os ímpios permaneceram do lado de fora. Durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino estava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente de Deus. Por isso Jesus diz: assim também será na vinda do Filho do Homem. A porta da graça se fecha não porque Deus desistiu do homem, mas porque o plano de salvação foi concluído. Portanto, escatologicamente, o fechamento da porta da graça ocorre antes da volta de Cristo, após o fim da intercessão de Cristo no santuário celestial, antes do tempo de angústia e das 7 últimas pragas. Por isso, eu creio que estamos bem próximos desse momento. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. Hoje, ainda temos tempo de escolher. Hoje, ainda temos oportunidade de arrependimento. Mas a Bíblia nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, verso 15. O retorno de Jesus não será para converter, mas para buscar os salvos. A porta da graça ainda está aberta, mas ninguém sabe por quanto tempo. Por isso, hoje é o melhor dia para escolher a Cristo. O que você pensa sobre o fechamento da porta da graça? Deixe seu comentário aqui no chat. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe você e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em mais um episódio do Porquê Eu Acredito. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.